Bem-vindo! Vamos aqui começar a terceira parte da nossa aula de movimento circular uniforme. Nessa aula a gente vai tratar da transmissão do movimento circular. Como assim transmissão do movimento circular? Imagine que eu tenho um disco que está em contato com outro disco, como duas engrenagens, como a gente vê aqui nessa figura, nessa primeira figura. Ou como as duas catracas que a gente tem na bicicleta, que são ligadas por uma correia, como a gente tem aqui na segunda figura. Se eu coloco um desses discos para girar, o contato direto ou o contato entre eles pela correia faz com que o outro disco gire também, certo? Então a gente pode analisar a velocidade de rotação desses discos e comparar quem gira com maior velocidade ou quem gira com menor velocidade. Quem tem uma maior frequência de giro, quem tem uma menor frequência de giro. A gente pode tirar algumas conclusões desse tipo de transmissão de movimento. Além da transmissão por contato, a gente também vai ter a transmissão por eixo, que a gente vai ver no próximo slide. Mas por enquanto vamos tratar da transmissão por contato. Então veja só nesse exemplo aqui de transmissão por contato, em que eu tenho um disco maior e um disco menor em contato um com o outro. Perceba que nessas duas formas de transmissão por contato, tem uma diferença básica. Quando o contato é direto entre as engrenagens, um disco gira no sentido horário e o outro gira no sentido anti-horário. Quando a transmissão é feita por uma correia, como acontece na bicicleta, a gente tem aqui que um disco gira no sentido horário, o outro também gira no sentido horário. Os dois discos giram no mesmo sentido da correia, certo? Beleza. Com relação aos valores das velocidades que a gente vai calcular aqui, os cálculos são os mesmos. O que muda, a diferença entre os dois exemplos, é o sentido do giro, certo? Bem, primeira pergunta que a gente quer fazer é: qual dos dois discos gira com maior velocidade escalar? Se você analisar bem, olha só esses dois pontinhos vermelhos que estão destacados. Eles vão passar um do lado do outro, ó. Perceba que eles passam com velocidades iguais. Como você tem um contato entre as engrenagens e uma engrenagem não desliza sobre a outra, então você tem que afirmar que a velocidade escalar de giro de cada uma delas é a mesma. Então, quando você tem uma transmissão por contato, a velocidade escalar dos dois discos são iguais. Mais fácil ainda perceber isso na transmissão por corrente aqui, ó. É uma transmissão de contato feita através de uma corrente. Os discos não giram com a velocidade da corrente? Se é a mesma corrente para os dois discos, então os dois discos têm que ter a mesma velocidade escalar, certo? Então, a primeira informação importantíssima que não pode esquecer quando a gente fala transmissão por contato. A velocidade escalar dos discos são as mesmas. Então, V1 igual a V2. Mas muito cuidado, isso não é o mesmo que dizer que a velocidade angular dos discos são iguais. A velocidade angular mede o ângulo que o disco percorre a cada segundo, certo? Então pensa comigo, se eu medir a velocidade escalar usando uma volta completa, o ângulo que esse disco percorre é de 360 graus, ou de 2π radianos, como a gente viu na aula passada. Só que o disco A e o disco B estão completando uma volta no mesmo tempo. Perceba que o disco B, por ser menorzinho, ele consegue completar uma volta mais rapidamente. Ele gasta menos tempo para completar uma volta, enquanto o disco A está lá caminhando até completar uma volta, certo? Então, o disco B, ele tem uma velocidade angular maior do que a velocidade angular do disco A, porque o disco B completa uma volta em menor tempo do que o disco maior, tranquilo? E basta, para perceber isso, a gente substituir a velocidade nessa equação aqui pela fórmula que a gente viu na aula passada. A gente descobriu que a velocidade escalar é igual à velocidade angular multiplicada pelo raio. Então, o V1 é ω1 R1. O V2 é ω2 R2. E olhando essa fórmula, a gente percebe que, apesar das velocidades escalares serem iguais, isso não quer dizer que a velocidade angular de 1 é igual à velocidade angular de 2. Essa velocidade angular depende dos raios de 1 e de 2. E a gente percebe pela forma que, como velocidade angular e raio se multiplicam,
Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, o disco que tiver o maior raio vai ter a menor velocidade angular. E é o que a gente percebe aqui na animação. O disco A tem o maior raio, então o pontinho demora muito mais tempo para completar uma volta. Demora muito mais tempo para completar os 360 graus, certo? Então, quanto maior o raio, menor a velocidade angular na transmissão por contato. Já no disco B, no raio B, como ele tem o menor raio, ele tem a maior velocidade angular, certo? Muito bem. Se eu trocar o ômega pela outra fórmula que a gente aprendeu para calcular ele, que é o 2πf, eu vou ter 2π de um lado e 2π do outro, que eu posso cortar. Sobra, então, a frequência multiplicada pelo raio 1 igual à frequência multiplicada pelo raio 2. Com a mesma conclusão, a frequência e o raio estão se multiplicando, então elas são grandezas inversamente proporcionais. O disco de maior raio vai ter a menor frequência e o disco de menor raio vai ter a maior frequência, certo? Então, conclusões aqui: velocidades escalares iguais, velocidade angular é inversamente proporcional ao raio e a frequência também é inversamente proporcional ao raio. Essas são as 3 conclusões importantes que você não pode esquecer quando se fala de uma transmissão por contato. Muito bem? Vamos adiante agora com a transmissão por eixo. Veja como é bem diferente da transmissão anterior. Lá na outra, o giro de um disco produziu o giro de outro, seja por um contato direto ou através de uma corrente. Na transmissão por eixo, o giro da barra que está aqui no meio é que produz a rotação dos dois discos, certo? Então é como se cada disco tivesse o seu giro independente do outro. O que provoca o giro dos dois discos é a barra central aqui no meio. Pensa comigo, se a barra central completar uma volta, os discos também têm que completar uma volta, certo? Então, nesse caso, o que eu posso afirmar é que os dois discos, apesar de terem raios diferentes, eles têm a mesma velocidade angular. Se um completa 360 graus em 10 segundos, o outro também dá uma volta de 360 graus em 10 segundos, assim como a barra. Então, na transmissão por contato, os dois discos têm a mesma velocidade escalar. Na transmissão por eixo, os dois discos têm a mesma velocidade angular. Muito bem? Ok. Analisando a equação, a gente pode trocar o ômega por V sobre R, certo? V sobre R1 igual a V2 sobre R2. Isso nos faz perceber que a velocidade escalar é diretamente proporcional ao raio do disco. Então, o disco que tiver o maior raio também vai ter a maior velocidade escalar na periferia dele. Ó. Esse pontinho aqui, ó, ele está na periferia do disco 1, do disco A, ou disco 1, tanto faz, certo? A velocidade escalar dele é maior do que a velocidade escalar desse pontinho que está na periferia do disco 2, ou disco B, ok? É fácil perceber isso, logicamente. Se eles gastam o mesmo tempo para completar uma volta e o pontinho no disco A tem uma distância muito maior para percorrer, ele precisa fazer isso com uma velocidade escalar maior. Ele não consegue fazer a mesma tarefa no mesmo tempo com uma velocidade escalar menor, certo? Ele tem uma distância muito maior a percorrer do que o pontinho vermelho no disco B, ok? Então, velocidade escalar proporcional ao raio. Bem, como o número de voltas que os discos dão no mesmo tempo são iguais, eu sou obrigado a afirmar que a frequência do disco 1 é igual à frequência do disco 2, certo? Se um disco der 10 voltas por segundo, o outro disco também completa 10 voltas por segundo. Isso na transmissão por eixo, certo? Lá no contato, a frequência depende do raio, certo? Então, muito cuidado com essa análise. Se você olhar direitinho para a situação, você consegue tirar essas conclusões sem necessidade dos cálculos, tá? É só ter muita noção e compreensão visual do que está acontecendo aqui, ok? Então, nossa conclusão aqui, a velocidade escalar é diretamente proporcional ao raio.
A velocidade angular e a frequência são as mesmas para os dois discos, na transmissão por eixo. Uma aplicação bastante imediata das duas formas de transmissão, tanto contato quanto eixo, é a bicicleta. A bicicleta, a gente sabe que ela tem aqui uma coroa, que é aquele disco que está conectado aos seus pedais, certo? Então, quando você dá uma volta nos pedais, a coroa dá uma volta também, tá? Então, eu posso dizer que o pedal e a coroa estão em contato, estão conectados numa transmissão por eixo, certo? Nós também temos aqui da coroa conectada através de uma corrente a catraca. A catraca é aquele disco que fica preso na roda traseira, certo? Então eu sou obrigado a afirmar que a catraca e a coroa estão conectadas por contato. Contato através de uma correia, certo? Então eu tenho que afirmar que a frequência da catraca e da coroa são inversamente proporcionais aos seus raios, ok? Bem, e também temos um outro disco que está conectado com esse sistema, que é a roda. A roda está conectada diretamente com a catraca, no mesmo eixo. Não tem um parafusinho aqui no meio, que fica enfiado no meio da catraca e no meio da roda? Quando esse parafuso dá uma volta, quando a catraca dá uma volta, a roda também completa uma volta, certo? Então, catraca e roda estão conectadas por eixo. Então, a catraca e a roda têm a mesma frequência. Muito bem? Então, vamos ver o que a gente pode analisar nessas transmissões da bicicleta. Por que esse sistema torna mais fácil andar de bicicleta, torna mais eficiente uma viagem de bicicleta do que uma viagem a pé, por exemplo? Bem, todo mundo que anda de bicicleta, de marcha, sabe que você tem a capacidade de controlar se você vai deixar a bicicleta mais pesada ou mais leve. A pedalada pode se tornar mais pesada ou mais leve a depender da marcha que você estiver usando, certo? A marcha pesada, ela torna mais difícil o ato de pedalar, o esforço para pedalar é maior. Mas em compensação, a sua bicicleta ela consegue andar mais rápido, ou seja, ela consegue andar uma distância maior com menos pedaladas. A marcha leve, ela tem utilidade, por exemplo, quando você quer subir uma ladeira, mas ela tem um prejuízo, fica fácil de pedalar, o seu esforço é pequeno, mas em compensação, você precisa pedalar várias vezes para a bicicleta andar distâncias muito curtas. Ou seja, a bicicleta vai andar mais devagar. Por mais rápido que você pedale, a bicicleta vai andar devagar, certo? Então, você também tem a opção de colocar marchas intermediárias. Geralmente as bicicletas, elas têm 18 ou 21 marchas, tá? Eu estou analisando aqui os casos extremos. A marcha mais pesada e a marcha mais leve. Como é que a bicicleta altera a marcha? Se você olhar para a bicicleta, lá na coroa, você não tem só um disco. Você geralmente tem lá mais de um disco. Geralmente são 3 discos, com tamanhos diferentes. Tem um disco muito grande, um médio e um menorzinho. Na catraca, você vai encontrar mais discos ainda. Geralmente você tem 6 ou 7 discos diferentes, que tem tamanhos diferentes também, certo? A corrente vai usar sempre uma catraca ou uma coroa, não vai usar todos os discos de uma vez. Mas a depender do tamanho desses discos, é que a marcha vai se tornar mais pesada ou mais leve, ok? Então vamos tentar montar a lógica para a gente ter uma marcha pesada, para deixar a bicicleta mais rápida. Quando você quer uma marcha rápida, você quer girar pouco o seu pedal, ou seja, você quer dar poucas voltas na coroa. Você quer que a frequência da coroa seja baixa, mas você quer que a roda e a catraca tenham uma frequência maior, certo? E a gente viu que na transmissão por contato, no exemplo da corrente, você tem que a frequência e o raio são inversamente proporcionais. Ou seja, onde o raio for grande, a frequência vai ser menor, certo? E como a gente disse, se você quer pedalar pouco, você quer ter uma frequência baixa na coroa. Então, se a coroa vai ter uma frequência baixa,
você vai usar a coroa com maior raio. Frequência baixa da coroa, raio maior. Então você usa o maior disco de coroa que você tiver. Se você quer que a roda gire várias vezes para a bicicleta andar o máximo possível, você precisa que a catraca tenha uma grande frequência. Só que, como a frequência e o raio são inversamente proporcionais, o raio da catraca tem que ser o menor possível, certo? Então, quando você quer a marcha pesada, a marcha rápida, você vai usar a maior coroa e a menor catraca, certo? Na marcha leve, você vai fazer o oposto. Então, por lógica, você já pode afirmar que você vai usar a menor coroa que você tiver e a maior catraca que você tiver, certo? Por quê? Mesmo raciocínio. Se na transmissão por contato a frequência e o raio são inversamente proporcionais, você quer pedalar muito agora, porque a marcha é lenta, você vai pedalar muito para a bicicleta andar pouco. Então você na coroa vai produzir muitas voltas. Então a frequência da coroa vai ser grande. Para ser inversamente proporcional, o raio tem que ser o menor possível. Na catraca, você quer que a roda dê o menor número de voltas possíveis, para que a marcha se torne leve e, consequentemente, a bicicleta ande mais lenta, certo? Então você vai ter uma frequência pequena de giros, mas você vai ter um raio maior, porque a frequência e o raio são inversamente proporcionais, ok? Então, vale a pena lembrar, quem anda de bicicleta, que tem a correia toda frouxa, fica trocando, tem que ficar colocando a mão o tempo todo para encaixar a correia de volta. Quem faz muito isso, provavelmente já aprendeu que a marcha pesada é a marcha que usa a maior coroa e a menor catraca. E que a marcha lenta é a marcha que usa a menor coroa e a maior catraca. Bem, no nosso primeiro exemplo, não temos uma bicicleta, mas temos um sistema de transmissão que parece muito uma bicicleta. Olha só, eu quero desenrolar ou enrolar uma mangueira aqui, utilizando a manivela M. A manivela é como se fosse o pedal da bicicleta, que gira esse disco A, que funciona como se fosse a coroa da bicicleta. A coroa da bicicleta está conectada por uma corrente na catraca, e a catraca está conectada por eixo na roda. A mangueira, então, aqui está fazendo o papel de roda da bicicleta, certo? Bem, o mecanismo apresentado na figura é utilizado para enrolar mangueiras após terem sido usadas no combate a incêndios. A mangueira é enrolada sobre si mesma, camada sobre camada, formando um carretel cada vez mais espesso. Então é importante, a roda da bicicleta ela tem sempre o mesmo raio, certo? Mas aqui nesse exemplo, à medida que você enrola a mangueira, a espessura desse disco de mangueira aqui vai aumentando, certo? Quanto mais mangueira você enrola, mais espesso vai ficando o rolo da mangueira, certo? Bem, considerando ser o diâmetro da polia A maior que o diâmetro da polia B, quando giramos a manivela M com velocidade constante, velocidade escalar constante, verificamos que a polia B gira mais rapidamente, com a mesma velocidade ou mais lentamente que a polia A. Enquanto a extremidade P da mangueira sobe com um movimento acelerado, uniforme, ou poderia até ser também retardado. Então eu quero preencher as lacunas com os itens aqui, certo? Bem, primeiro, a velocidade de rotação de B, a velocidade de giro. Quando eu falo de velocidade de giro, eu me refiro à velocidade angular, certo? Que tem relação direta com a quantidade de voltas que o disco dá. O disco que dá mais voltas tem uma velocidade de giro maior, independentemente do tamanho deles, ok? Muito bem. A e B estão conectados por contato. A polia B e a polia A estão conectados por contato. E a gente viu que no contato, a velocidade do disco A é igual à velocidade do disco P, a velocidade escalar, certo? Mas a velocidade angular, ela é inversamente proporcional ao raio. Daí aquela relação que a gente viu, em que o raio de A vezes o raio, a velocidade angular de A vezes o raio de A é igual à velocidade B vezes o raio de B.
certo? Duas grandezas que se multiplicam são inversamente proporcionais. Então, o disco que tiver o maior raio vai ter a menor velocidade angular. O disco A não tem o maior raio ali na figura? Então ele tem a menor velocidade angular, ele tem a menor velocidade de giro do que B. Combinado? Então a apolia B vai ter uma maior velocidade de giro porque ela tem o menor raio entre A e B. Certo? Então aqui nós vamos ter mais lentamente. Certo? A apolia B gira mais lento do que a apolia A. Enquanto a extremidade P da mangueira sobe com um movimento. Muito bem. A apolia B está conectada por eixo com o rolo da mangueira, certo? Se está no mesmo eixo, tem a mesma frequência, certo? Então, a frequência de giro de B é igual à frequência de giro do rolo da mangueira. Muito bem. Só que ele não quer analisar a velocidade de giro do rolo. Ele quer analisar a velocidade de subida da mangueira, da extremidade da mangueira P. Então, vamos ver. Se a velocidade angular de giro da mangueira, do rolo da mangueira, é constante, assim como a velocidade de giro do disco B, isso quer dizer que o ponto P da mangueira, que o bico da mangueira vai subir com a velocidade constante? Não. A velocidade de subida do ponto P é, na verdade, a velocidade escalar do ponto P, certo? Não é a velocidade angular. E a gente sabe que a velocidade escalar ela é dada por ômega vezes R, certo? O ômega da mangueira, o ômega do rolo é igual ao ômega do disco B, porque eles estão no mesmo eixo. Só que, à medida que a mangueira é enrolada, a espessura dela aumenta, certo? Então, esse valor de R, o R aqui o raio do rolo da mangueira não é constante, ele fica cada vez maior. Então, o ômega ali na situação é constante, mas o raio da mangueira, o raio do rolo da mangueira está aumentando. Então, se esse raio está aumentando, a velocidade escalar da mangueira também está aumentando. Ok? Então, o ponto P ele sobe com uma velocidade cada vez maior, com o movimento, então, acelerado. Então, nós ficamos aqui mais lentamente e acelerado, com o item E. Muito bem. Então, vamos finalizar aqui a parte 1 da aula. E na próxima parte, a gente continua com mais alguns exercícios sobre a bicicleta.